Olá, aqui é o Rodrigo Struck. Sejam bem-vindos à parte 3 do nosso vídeo do nosso canal. E essa é a parte, então, conforme eu já comentei na parte 1 e na parte 2, é onde nós estamos fazendo a análise financeira e fundamentalista da Tesla versus a BYD, para que a gente possa entender na essência dos números e nos fundamentos em quais aspectos uma é melhor do que a outra, de que forma que uma é mais competitiva, é mais eficiente, o que os números financeiros revelam sobre essas duas gigantes do mercado de automotivo, especificamente do mercado de automotivo de veículos elétricos, fazendo com que a gente consiga fazer uma análise profunda, robusta, completa, sem grandes dificuldades, mas algo que está sendo divulgado e compartilhado em primeira mão com vocês desse canal, para que vocês possam tomar as próprias conclusões baseado em cima de números e fundamentos com base no que a gente veio discutindo até então. Então, como a gente conversou no primeiro vídeo, nós fizemos análise do demonstrativo do resultado de exercício das duas empresas, onde nós analisamos o volume de vendas, as margens, as despesas, os custos, lucros, juros e chegamos numa conclusão. Depois disso, no vídeo número 2, nós analisamos o balanço patrimonial, onde nós entendemos o quanto a empresa dispõe de valor em caixa, como é o ciclo financeiro dessa empresa através do contas a receber, do estoque, contas a pagar e de que forma isso se transforma na necessidade de capital de giro, quais são as relações, de que forma que isso reflete no dia a dia da empresa. E no final nós falamos um pouco sobre o nível de endividamento das duas empresas e de que maneira que isso reflete nos números e também no risco envolvido dessas de ambas as operações. Então, nesses dois vídeos, nós fizemos esse entendimento das vendas, margens, lucros, despesas, o balanço, de que forma que isso é processado, e agora vem a parte, uma das partes mais importantes, que é a parte número 3, que é o que realmente fala a verdade sobre qualquer empresa e que não é discutido em nenhum canal, em nenhum vídeo, em nenhum site, que é o demonstrativo do fluxo de caixa, que sem qualquer sombra de dúvida, como eu comentei nos vídeos anteriores, esse é eu aprendi aqui nos Estados Unidos que é o indicador é o demonstrativo mais importante que uma empresa tem, que revela muitas informações sobre a saúde financeira, sobre a excelência, a performance financeira das empresas, e que faz uma análise muito mais completa e robusta para que você possa fazer, de fato, uma análise com os fundamentos da empresa que você está avaliando. Iniciando então aqui o nosso vídeo, como eu comentei, a gente vai analisar o fluxo de caixa da Tesla e da BYD para os últimos 12 meses dos resultados divulgados, ou seja, de julho de 2024 até junho de 2025. Nas análises anteriores, nós concluímos que do demonstrativo do resultado do exercício ficou 3-3, no balanço ficou 2-2, então nós estamos com as empresas 5-5 nos aspectos que nós avaliamos, e agora vamos ver se a gente consegue, através desses números, dessa análise, chegar num desempate e concluir pelo aspecto financeiro qual empresa é melhor do que a outra, qual é mais eficiente do que a outra. Começando aqui então por esse primeiro indicador, que esse é a geração de caixa operacional, ou seja, quanto a empresa de fato gera de caixa. Eu costumo dizer que esse é o salário da empresa. No final do dia, esse é o salário. É tudo que nós vimos, tudo que ela recebeu dos seus clientes dentro desse período de 12 meses, exatamente tudo que ela recebeu, ou seja, você eu estar em condições de acessar a conta bancária, exemplificando, ver a conta bancária da empresa e ver quanto ela recebeu, descontar tudo que ela pagou para os fornecedores, tudo que ela pagou de impostos e tudo que ela pagou para o seu quadro de funcionários, e aí eu chego na geração de caixa operacional, ou seja, exatamente como eu comentei nos vídeos anteriores, é converter todas as margens em lucros, margens e lucros, despesas, ultrapassando esses números pelo balanço e aí chegando na geração de caixa operacional. E a gente consegue ver
que a geração de caixa operacional da Tesla para esse período de 12 meses foi de 15,77 bilhões e da BYD foi 21,04 bilhões. Quando nós dividimos esse valor pela receita líquida, no caso da Tesla por 92 bilhões e da BYD por 118, a gente consegue ver que a Tesla gerou 17% da receita líquida, ela gerou em caixa, e a BYD gerou 17,8%. Então a gente consegue ver que a BYD foi ligeiramente superior e mais eficiente na geração de caixa operacional. O próximo indicador do demonstrativo do fluxo de caixa é o CAPEX, ou seja, são os investimentos em ativos imobilizados que as empresas fazem, como novas plantas, warehouse, maquinários, equipamentos, ferramentas, é tudo que são ativos imobilizados que a empresa investe. E se chama CAPEX porque é Capital Expenditure, ou seja, é todos os ativos que ela está despendendo, todos os investimentos que ela está fazendo em ativos. E a gente consegue ver que a Tesla investiu nesse período 10 bilhões e a BYD investiu 18 bilhões. E como regra financeira, a gente precisa ter uma referência. O quanto eu posso investir para que eu não invista nem muito, nem pouco, ou como toda empresa, precisa fazer investimentos de manutenção. Por exemplo, uma determinada empresa precisa investir para manter a fábrica conservada, o telhado reparado, todos os investimentos prediais. Então, isso é comum acontecer numa empresa. Ou investimentos de crescimento, ou investimentos de expansão, ou investimentos para internacionalização. Esses são os investimentos, mas a gente precisa dosar esse investimento para que eu consiga fazer esses investimentos através do caixa que eu gero. E uma boa referência que eu aprendi nas literaturas do Warren Buffett é que uma boa calibração para esses investimentos é que as empresas investam sempre menos do que 50% da geração de caixa operacional. Então a gente vê que a BYD ela pisou no acelerador nos investimentos. Se a gente divide 18 bilhões sobre 21, a gente vê que ela investiu 86% da geração de caixa. E a Tesla investiu 10 sobre 15, 64%. Então, ambas estão investindo bastante, mas nesse aspecto a Tesla performou melhor. Ela está mais calibrada e mais coerente na parte dos investimentos, por causa que os investimentos envolvem risco. Então, você precisa também saber calibrar esses riscos, embora que você está num ambiente competitivo, mas isso precisa ser, de certa forma, dosado e essa é uma boa referência para esse número. Por fim, nós temos o Free Cash Flow, que é o fluxo de caixa livre. E o que significa esse valor? Esse é, de fato, o verdadeiro lucro de uma empresa. É quando ela recebeu de todas as vendas, pagou os fornecedores, pagou impostos, pagou os funcionários, pagou os investimentos, ou seja, o fluxo de caixa livre é a geração de caixa operacional menos os investimentos. E a gente consegue ver que no período o fluxo de caixa livre da Tesla foi de 5,59 bilhões, enquanto que da BYD foi de 2,85. E aqui a gente consegue fazer duas referências. Primeiro, quando a gente divide esse valor sobre a receita líquida, a gente vê que isso para a Tesla representou 6%, enquanto que para a BYD representou 2,41%. Então, número 1, a Tesla foi mais eficiente. E como eu falei, esse número aqui, ele é o verdadeiro lucro de uma empresa. Então, nada mais justo do que a gente comparar com o lucro líquido. Eles precisam ser muito próximos. Se você tem um bom balanço patrimonial, um balanço equilibrado, e se você faz uma boa dosagem dos investimentos, esse valor precisa ser muito próximo do valor do lucro líquido que nós verificamos lá na parte número 1 do nosso vídeo, no demonstrativo do resultado do exercício. E a gente, no momento que vocês viram no vídeo 1, o lucro líquido da Tesla foi 5,8 bilhões. Ou seja, o free cash flow foi 5,59 bilhões. Muito bem calibrado e muito bem correlacionado e ajustado. E a BYD, no caso, ela também teve um lucro líquido de 5,8 bilhões,
e o free cash flow de 2,85. Então a gente pode dizer que foi 50% do lucro líquido, ou seja, uma eficiência um pouco inferior quando comparado com a Tesla. Uma outra informação que nós temos no demonstrativo do fluxo de caixa é o caixa financeiro. E o que é o caixa financeiro? São todas as operações financeiras que a empresa faz. Então, toda vez que ela vai pegar um dinheiro no banco ou ela vai captar um dinheiro de investimento, isso é registrado aqui. Ou seja, se a empresa foi pegar 10 bilhões no banco, fez uma captação, pegou esse dinheiro de forma financeira, ou seja, não foi através de vendas, de receita, mas fez a obtenção, é registrado no caixa financeiro. Da mesma forma, quando a empresa faz o pagamento de dividendos, que ela distribui parte dos lucros, o valor que registra essa saída de dinheiro de dentro da empresa para os investidores é o caixa financeiro. E a gente sempre procura que esse valor seja zero ou negativo. Ou seja, quando ele é negativo, significa que a empresa está tirando mais dinheiro e colocando para fora. Ela pode estar pagando dividendos quando é negativo. Ela pode estar pagando as suas dívidas, reduzindo as suas dívidas. Então, todas essas operações financeiras, ela é registrada aqui. E uma referência é que esse valor seja sempre positivo. Porque se a empresa está captando dívida, está buscando dinheiro no mercado, está fazendo captação, 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 significa que por alguma razão ela pode ser que ela não está sendo autossustentável para as demandas que ela mesma tem. E a gente consegue ver que a Tesla captou 560 milhões nesse período. Ou seja, por mais que ela possa ter pago dividendos, ter tirado dinheiro financeiro, quando a gente faz a contabilização de tudo que saiu da empresa pelo aspecto financeiro com tudo que entrou, ainda ficou um saldo positivo de 560 milhões. E a BID ficou com um saldo de 7 bilhões, ou seja, ela recebeu muito mais dinheiro do que de fato ela enviou dinheiro para fora. Então, ela pode ser que ela tenha captado mais dinheiro para os investimentos, pode ser que ela tenha captado mais dinheiro para deixar o caixa mais forte, como nós falamos no vídeo anterior. Pode ser que ela tenha captado mais dinheiro por outras razões, mas ela recebeu mais dinheiro externo. Então, nesse aspecto aqui, a gente tem que a Tesla performou melhor. No vídeo, na parte número 2, nós falamos sobre a dívida, onde nós comparamos, tá bom, quanto a empresa tem de dívida e quanto ela tem dinheiro no caixa, ver se ela consegue cobrir a dívida dela. E a gente vê que nenhuma das empresas tem risco quanto a isso, ou seja, ela consegue facilmente cobrir a dívida que ela tem. Mas um outro indicador que nós olhamos também comparado com a dívida é, sabendo que o free cash flow ele é o verdadeiro lucro de uma empresa, quanto sobrou de dinheiro depois que todos os compromissos foram atendidos, a gente faz a seguinte comparação. Se esse aqui é o dinheiro final que sobrou, que aí já está tudo limpo, quitado, esse aqui é o dinheiro que sobrou lá na conta bancária, quantas vezes eu levo, quanto tempo eu preciso para quitar a minha dívida? E a gente consegue ver que a dívida bruta da Tesla é de 13 bilhões. E o free cash flow do período de 12 meses, foi de 5,59. Ou seja, em 2,35 anos, o que é um prazo muito bom, a Tesla, sem precisar mexer no caixa que ela tem, que a gente viu no vídeo 2, sem precisar acessar aquele dinheiro, ela em 2 anos, a operação dela zera as dívidas por completo. Ou seja, porque, como eu falei, se a gente for comparar com o caixa, a dívida já é negativa. O dinheiro que está lá no caixa já consegue cobrir a dívida. Mas, além disso, se a gente for ver quanto tempo a operação precisa trabalhar para cumprir com a dívida, para pagar, eliminar essa dívida, 2,35 anos. Enquanto que a BID tem uma dívida menor, tem uma dívida de 7 bilhões, ou seja, a dívida bruta é de 7 bilhões. A BID tem muito dinheiro em caixa, então a dívida líquida é menos 13, ou seja, ela, com o dinheiro do caixa ela liquida a dívida facilmente. Mas se a gente for olhar pela operação, no momento que a gente divide 7 bilhões por 2,85, foi o free cash flow do período, ela levaria 2,45 anos para fazer a quitação da dívida. Então, nesse aspecto aqui, a Tesla performou melhor. Mas como eu comentei, as duas têm dívida líquida negativa porque o dinheiro que está no caixa, a gente viu lá no balanço, é superior ao da dívida. Então as duas estão tranquilas nesse aspecto. Mas, se a gente precisar contar
com a operação para fazer a quitação das dívidas, as duas precisam levar um pouco mais de 2 anos para fazer a quitação das dívidas. E aqui no demonstrativo do fluxo de caixa, como eu comentei, demonstrativo mais importante, a gente vê que a Tesla acabou abrindo uma pequena vantagem, que ficou 4-1, então no final a gente vai ter um resultado aqui de 9-6. E eu convido vocês agora para assistir a parte número 4 do vídeo, que é a última parte dessa análise que nós estamos fazendo, onde a gente vai conseguir fazer as conclusões e o fechamento de toda essa discussão que a gente teve aqui. Embora que a Tesla tenha mostrado uma excelência financeira pelo score de 9-6, que a gente vai falar aqui, a gente tem 9 versus 6. Embora que ela tenha esse score melhor, será que ela é a empresa do futuro dos carros elétricos? Será que pela perspectiva econômica e política ela é a empresa que vai trazer o resultado que se espera? Será que a BYD vai tomar o espaço da Tesla, como muitos falam e muitos comentam? Será que essas pequenas vantagens que uma tem em relação à outra, que ao longo de toda a análise a gente viu que são mínimas, que as duas performam muito próximas, uma vende um pouco mais, outra tem uma margem melhor, outra tem um custo melhor, outra tem uma eficiência melhor aqui, a gente viu que as diferenças são mínimas, que elas são muito, muito equiparáveis, elas estão muito próximas uma da outra. Será que isso faz diferença quando a gente for olhar para essa empresa no longo prazo? Então eu convido você para assistir a parte 4 do vídeo, que vai ser a conclusão, e a gente vai conseguir fazer um fechamento e você vai ficar muito surpreso com a discussão que a gente vai ter nesse vídeo número 4, com base em todas as conclusões que a gente foi obtendo ao longo desses vídeos aqui. Obrigado para você que chegou até aqui. Se você não viu o vídeo número 1, número 2, parte 1 e 2, recomendo que você assista para que você entenda o contexto completo da discussão e nos vemos no vídeo na parte número 4. Muito obrigado, um abraço e até mais.